Livro dos Atos, capítulo 5, eu quero trazer uma palavra. Nós criamos um tema no aniversário ali da igreja nesse mês e convidamos um pastor para ministrar. Eu não sei se acontece isso com o pastor Roberto e os demais pastores. Às vezes Deus coloca o tema em nosso coração e para um evento que nem tivemos a escola bíblica, 8 dias, 8 ministrantes diferentes, e a gente que recebeu o tema acaba não ministrando e parece que dá aquela vontade de falar. Então, como é aniversário, eu não ministrei nesse tema, que eu tenho certeza que Deus botou em nosso coração lá na festa, e eu estava de madrugada pensando neste culto, orando por esta igreja e orando pelo pastor. Nós temos orado pelos pastores e as igrejas aqui do bairro, e me veio este tema já há alguns dias, que está o texto no livro de Atos, capítulo 5, os versículos são, eu vou ler só 2 ou 3 versículos, depois eu faço um breve comentário para ganharmos tempo. Como eu disse, nós queremos sintetizar o máximo nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, palavras de um rabino chamado Gamaliel, registrada neste livro pelo Lucas. Diz assim, versículo 38, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens, quer dizer, liberte ele, libera, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é do homem, se desfará. Mas se é de Deus, não poderás desfazê-la ou desfazer esta obra, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. O tema que nós queremos falar nesta noite, no contexto desse livro, é: esta obra é de Deus. 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 Esta obra é de Deus, porque se não fosse de Deus, ela não chegaria a 2 anos, muito menos a 27 anos. Eu não sou nem pregador, muito menos tem aquela mania de mandar a igreja estar repetindo aquela coisa chata de pregador, repete, repete, repete. Mas se alguém desejar fazer liberalmente repetir esta expressão e concorda que esta obra é de Deus, repita: esta obra é de Deus. Esta obra é de Deus. Esta obra é de Deus. E quando você estiver repetindo, se vai glorificar o nome de Jesus, ele ainda é digno. Esta obra é de Deus. Esta obra é de Deus. Lá atrás parece que eu não ouvi, lá da cozinha, lá atrás. Esta obra é de Deus. Agora só as irmãs, esta obra. Só as irmãs de novo. Irmãos, elas foram ousadas. Só os irmãos agora, vamos cobrir a voz delas. Só os irmãos, empatou. Meus irmãos, eu estava ali ainda pensando na Taquara. Há 12 anos atrás eu não sabia que existia esse bairro. Quando eu fui designado a vir para passar alguns meses aqui, muitos companheiros nossos nos procuraram lá na Taquara de Jacarepaguá, na igreja ainda pastoreada pelo pai do pastor Silas. Crescemos juntos praticamente, seminário, e ele já estava bem idoso, hoje já dorme com o Senhor. Nosso saudoso professor que tive, pastor Gilberto Malafaia, uma doçura de pessoa, e muitos pensaram que eu tinha ido para lá, e alguns foram lá e me visitar, porque ninguém conhecia lá no Rio este bairro, e muito menos nós. E olha que nós vivemos numa igreja de uns 5.000 membros. Mas vim descobrir que no Rio de Janeiro, estado, capital e grande rio, o que eu falo isso? Até as serras, a capital e esse anel que nós chamamos de Baixada Fluminense, de Itaboraí a Itaguaí. Vim descobrir que ainda existia um bairro, não estou falando da região, um bairro como a Taquara, tranquilo,
e bom para viver. Eu estou falando por experiência de gestor público de 30 anos numa área muito sensível. Não existe rio e grande rio. Eu falo grande rio, este anel, que é a Baixada Fluminense. Um bairro, nenhum como o bairro da Taquara. Você ore mais, glorifica mais a Deus se você mora aqui. E se você não mora, ainda tem muitos terrenos vazios. A água aqui faz bem. E qual é o motivo? A eficácia do poder público, pelo menos nos últimos anos, na minha visão política, que eu gosto como ciência, muito boa gestão, penso eu, mas não é fruto da gestão pública, porque aqui é um dos bairros com maior número, densidade de povo cristão, de igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Deus verdadeiramente tem guardado este bairro, e eu acabo que vim para cá para passar alguns meses, e já estou há 12 anos, inclusive morando aqui neste bairro, e louvo a Deus pela igreja que também me recebeu. Esta igreja que é mãe de igreja, a Igreja Assembleia de Deus Matriz de Taquara é mãe de igrejas, e hoje nós temos dividido a nossa provisão com projetos em outros estados, em outros países. Estamos presentes em alguns estados e também ajudando projetos na África, em Guiné-Bissau, em Moçambique, em Senegal, Cabo Verde, e também no leste europeu, em um dos países do leste europeu, onde temos recebido irmãs com suas filhas e filhos adolescentes, que jamais voltarão para casa, ou jamais terão seus esposos de volta, que as suas casas não existem mais, e quiçá seus esposos e filhos maiores de idade não existem mais por causa do terror da guerra na Ucrânia. Então, nesta noite, nós temos motivo para louvarmos a Deus. Irmãos, o texto que temos lido, ele é fruto de uma discussão. O livro de Atos, ou dos Atos, que comumente muitos, principalmente os pentecostais, chamam de Atos dos Apóstolos, eu prefiro chamá-lo de Atos ou dos Atos do Espírito Santo, ou dos Atos da igreja, na qual os apóstolos também militaram. Não só os apóstolos, mas a igreja, e acima de tudo o Espírito Santo através da igreja. Este livro narra a história da igreja inicial, desde que Jesus sobe, é assunto ao céu. 10 dias depois a igreja é fundada, e este livro registra a fundação da igreja. E este livro registra nos seus 28 capítulos, a história de mais ou menos os primeiros 35 anos da igreja. E muitos afirmam nos seminários, já ouvi muito isso, e eu concordo, sou participante desta ideia, que o livro de Atos dos Apóstolos não acaba no capítulo 28. O capítulo 28, ele acaba com reticência, e hoje eu não sei em qual 1000 capítulos nós estamos escrevendo, mas nesta noite nós continuamos escrevendo os atos do Espírito Santo através da igreja. E quando a igreja começou, guarde bem isso, você que começou este ano assustado, você que terminou o ano passado assustado, muitos com problema psicológico, não sei se os demais pastores, mas eu recebi muitos para conversar comigo com os problemas psicológicos, porque no ano passado, infelizmente, não daqui da Taquara, mas em muita parte do Brasil, alguém achou que a igreja, para existir, precisaria de 2 Messias. E quando isso não aconteceu, é o fim. Eu vou provar esta noite que não é o fim. Porque o que conduz a igreja é a força do poder do Espírito Santo. O que leva a igreja é a força do poder do Espírito Santo. O que conduz e dá vitória à igreja é o poder do alto. A igreja, ela começa dentro de um império perseguidor. E não estou afirmando que haverá perseguição, mas se houver, em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, a igreja continuará. E este livro relata a igreja. Primeiro capítulo do livro de Atos, ele relata os últimos momentos de Jesus na terra. Ele relata momentos de promessa, e também relata mandamentos, e depois relata a ascensão de Jesus ao céu e a confirmação que ele um dia voltará. Quem escreve este livro,
É o mesmo que escreve o Evangelho de Lucas. É um médico chamado Lucas, a Bíblia o chama de médico amado. E quando ele começa a escrever o livro de Atos, ele começa a escrever encaixando no final de seu evangelho. Ele termina a escrituração do seu evangelho com as últimas palavras de Jesus, dizendo: ficai em Jerusalém, 24:49 de Lucas, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Lucas, e aí imediatamente quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que ele saiu para o lado do Monte das Oliveiras e foi levado ao céu. Lucas registra isso no seu evangelho, capítulo 24, nos últimos versículos. Quando ele começa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo, ele começa dizendo o seguinte: fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho, ó excelente Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então nós aprendemos que Jesus só começou, depois ele deu um mandamento à igreja para continuar. Então o que nós estamos fazendo é seguindo a ordem de Jesus, é dando continuidade àquilo que Jesus começou, e sob o respaldo do poder do nome dele e do poder do Espírito Santo. Por isso que muitos impérios se levantaram, muitos reis se levantaram, muitos tronos se levantaram, muitas lideranças se levantaram, muitas ideologias se levantaram, e não existe mais hoje a não ser cinza, mas a igreja segue caminhando, a igreja segue triunfante, a igreja segue vencedora, a igreja segue batizando nas águas, a igreja segue sendo batizada com o Espírito Santo, a igreja segue glorificando, a igreja segue triunfante, e assim ela seguirá até o dia em que os pés de Jesus novamente tocar nas nuvens e ela se abrir, e os mortos ressuscitarem, e depois nós subirmos junto. E o melhor ali é que não haverá nome de identificação de denominação. Todos nós juntos, vestidos de branco, estaremos encontrando com o Senhor, e para sempre, até eu, cantando o hino da vitória: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. A igreja é triunfante, porque a igreja é de Jesus, e ela está sob o domínio da força, do poder do Espírito Santo. E ele começa dizendo, Jesus, no que ele terminou no Evangelho, ele começa no livro de Atos. Ele narra Jesus no Monte das Oliveiras, e Jesus diz: olha, estou aqui para vos dar um mandamento. Eu vos batizei, ou melhor, João Batista vos batizou com água, versículo 5. Mas não muito tempo depois, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele só faltou dizer: não muitos dias depois daqui, eu vos batizarei com o Espírito Santo. E aí todos ali que estavam ouvindo isso, cerca de 120 irmãos, eram judeus. E eles estavam naquele momento sobre a batuta de Roma. O império de Roma estava naquele momento, num dos momentos mais atroz sobre a população judaica, sobre aquela região do domínio romano. Exército romano para todo lado, rebelião para todo lado, levante para todo lado, os judeus querendo se revolucionar. Muitos acharam que Jesus ia libertar o povo de Israel, e um deles, no meio daquele momento, pergunta: Jesus, quando o Senhor vai erguer, libertar Israel e o reino? Jesus falou, deu um meio carãozinho nele e disse: isso não compete a vocês agora. O que compete a vocês é o seguinte: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia. Não esqueça de Samaria, aquele povo é fruto de preconceito, e depois até os confins da terra, até os confins da terra, até os confins da terra. O Evangelho em relação a Jerusalém chega aos confins da terra, chega no Rio de Janeiro, 14 mil quilômetros de distância lá de Jerusalém. E quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que ele foi levado ao céu, e eles ficaram
ficaram atônitos, e imediatamente vieram dois anjos e disseram: varões galileus, quer dizer, varões da Galileia, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que chegou no céu, foi recebido no céu, assim como ele foi, ele há de voltar. E nós estamos aguardando esta noite, ou estamos esperando. Em breve Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E aí eles obedeceram a Jesus, ficaram em Jerusalém. Capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que estando eles reunidos, de repente veio um barulho, eles orando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. No 10º dia, algo começou a acontecer diferente. E de repente veio um som. A Bíblia não diz que foi um vento, foi um som como de um vento. Você lembra na quinta-feira aqui, não sei se os irmãos estavam em reunião, um vento que veio na taquara, veio um som como de um vento, e as pessoas começaram uns a receber aquecimento e outros a receber refrigério, porque o Espírito Santo, ele refrigera e aquece ao mesmo tempo. Ele aquece o frio, mas ele refrigera aquele que está passando pelo calor da tribulação, pelo calor da angústia, pelo calor das lutas. Ele refrigera. E eles começaram a sentir alguma coisa diferente, e de a pouco alguns começaram a ver algumas visões de línguas como repartida. A Bíblia usa muito essa palavra semelhança, essa palavra como, porque eles não tinham como descrever aquilo numa linguagem compreensível humana, e eles começaram a ver línguas como repartido que de fogo no meio do povo, sobre o povo. Aí de a pouco o Espírito Santo começa a agir, e eles começaram a falar em outras línguas, começaram a abrir as portas e as janelas que estavam com medo, e começaram a sair. E Jerusalém estava em festa, 15 nações ali em Jerusalém na festa, e todos ali tiveram as suas atenções voltadas para aquele grupo de 120 irmãos. E eles começaram a falar numa língua diferente. Com todo respeito aos teólogos tradicionais, não era idioma não. Jesus não deu o dom de línguas, de idioma, a 15 discípulos, ou mulheres, ou homens, para cada nação representada ouvi-lo. Não. Com todo respeito, a gente às vezes se abaixa um pouquinho para esses teólogos pentecostais. Na verdade, às vezes eles andam um pouquinho mais do que nós, já são pós-doutorado. Mas com todo respeito, aquilo ali não era idioma não era línguas de homem não, era uma língua estranha. Mas o grande mistério é que todas as nações ali representadas, pelo menos 15, ouvia e entendia nas suas próprias línguas. Tanto é que não era língua normal, que confundiram ele como estando bêbados. Vocês já viram o bêbado falando? Um grupo de bêbados. Eu não sei fazer esses. Mas alguém falando inglês, alguém compara ele com um bêbado? Alguém falando alemão, espanhol, francês, qualquer outro idioma, alguém ouvindo compara com bêbado? Não, porque é natural. Mas quando eles viram aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, é uma das evidências que não era idioma, coisa nenhuma. Não era latim, não era hebraico, não era aramaico, não era grego, os idiomas mais falados naquela região na época. Mas era algo especial. E quando eles disseram, eles estão bêbados, 9 horas da manhã, estão cheios de moço de vinho. O Pedro, que há 50 dias antes havia negado a Jesus, ele foi tão cheio de poder, tão cheio de ousadia, tão cheio de graça. A Bíblia diz que ele era um pescador iletrado e indouto, mas quando ele recebeu o impacto daquela unção vinda do céu, a mesma unção que lá há 3 anos atrás Jesus Cristo abriu o livro de Isaías, no capítulo 61 de Isaías, está registrado por Lucas no capítulo 4, 18, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim,
mim, pois que me ungiu e me enviou para curar os quebrantados de coração, para abrir os olhos do cego, para pregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos e liberdade aos oprimidos. A mesma unção. Jesus, quando ressuscita no João 20, versículo 20 e 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E assoprando disse: recebei o Espírito Santo. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, com a mesma unção que Jesus recebeu, ele começa a pregar, e ele prega uma mensagem poderosamente ali sobre a morte e ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 41, que 3.000 pessoas confessaram a Jesus como Salvador. No capítulo 3, isso acontece no capítulo 2, a igreja é fundada debaixo da unção de Deus, do poder do Espírito Santo. Há um testemunho, o Roberto, perdoe pastor, tratar com essa liberdade, você parece que tem pouco mais de 27 anos, Igreja Batista Nacional reconhece obreiro adolescente, hein? Mas há um testemunho na igreja da Taquara, tu deve saber dessa história, e eu já contei isso em vários países, levando o nome de Jesus e dessa igreja, que 34 anos antes de eu chegar aqui, um bêbado um dia entra na igreja, congregação da rua 34. Eu quero cantar, me dá um microfone. Era uma congregação pequena na época, hoje é um tempo bonito. E alguém carinhosamente sentou aí no último banco. E naquela noite ele se converteu. Ele aceitou a Jesus. 34 anos a igreja o elegeu pastor presidente do campo. Você ouviu? 34 anos depois, aquele bêbado foi eleito pastor presidente do campo. Eu fui o seu sucessor. Então esta é a diferença da unção de Deus. No capítulo 3, eles estão indo à oração, ainda ali em Jerusalém. E eles passam lá por um coxo, que a Bíblia diz no capítulo 4, 22 de Atos, que tinha mais de 40 anos, e aquele homem pedindo a esmola, era um pedinte. Ele pede uma esmola a Pedro e a João, mas eles estavam lá, tinham largado os barcos lá, eles tinham largado a rede, não tinha dinheiro nenhum, e o ministério de Jesus aparentemente tinha sido dissipado, foi um para cada lado, e o tesoureiro se enforcou, porque traiu a Jesus, e não tinha nada, e eles subindo, aquele homem pede uma esmola, e ele diz, Pedro e João fitando o olho nele, disse: olha, nós não temos ouro nem prata, mas hoje nós temos algo especial. O que nós temos te damos, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que houve 2 milagres. O menor milagre, aquele homem levantou e foi curado. Este é o milagre menor. O milagre maior, sem nunca ter dado um passo, ele precisava engatinhar com alguém segurando na mão dele, igual uma criança, mas ele já saiu nos seus artelhos, correndo e pulando, e fazendo a coisa que nós sabemos, já fizemos esta noite, glorificando ao Senhor, louvando a Deus, adorando ao Senhor, porque receberam um grande milagre. E em tudo isso, mais quase 5.000 pessoas se convertem ao Senhor. Isso está em Atos 4:4. Quando acontece isso, o Sinédrio, que era o conselho maior do judaísmo, que havia prendido a Jesus e entregue a Pilatos, se reúne, chama o capitão do templo, que era a guarnição que Roma deixava a serviço do templo, e vai lá, e vão lá e prende Pedro e João, e leva na presença deles, e começa a fazer um questionamento, dizendo: em nome de quem, com que poder vocês fazem isso? E Pedro não perdeu tempo, cheio da unção de Deus, começa a pregar. Aí começa de novo. Ele já tinha pregado no capítulo 3 um sermão, 4.000 pessoas. No capítulo 2, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Depois ele pregou sobre a cura daquele homem,
mais 5.000 pessoas quase se convertem. Ele começa a pregar e vai direto da ferida, porque o príncipe da vida, vós mataste, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nenhum nome é dado no céu, nem sobre a terra, pelo qual devamos ser salvos. E aqueles homens ficaram ali abismados com a ousadia de Pedro. Porque Jesus, quando foi levado ao sinédrio, Jesus foi como um cordeiro de boca fechada, sem abrir a sua boca. Ele começa os seus sofrimentos de padecimento da crucificação na noite anterior, diante daquele sinédrio, levando bofetada, cusparada, mas ele não abria a sua boca. O Pilatos pergunta a ele uma pergunta, ele fica calado. Mas agora o pescador Pedro, que é classificado no capítulo 4, 13, como iletrado e indouto, quando eles perguntam, ele não perde a tempo. É em nome de Jesus que vós crucificaste o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou. É em nome dele. E aí eles chamam eles e diz: nós vamos vos soltar, mas não prega mais nesse nome não, não fale mais nesse nome não, vamos fazer um acordo. E o Pedro, ousado, cheio do Espírito Santo, disse: senhores, vocês julguem a quem nós devemos obedecer, a vós ou a Deus? Mas eles saíram, chegaram na comunidade, porque a igreja tem um poder, irmãos. A igreja tem autoridade, não é autoridade política. Engana aqueles que acham que a igreja recebe o poder para governar um estado. Não, nós somos formados de cidadãos, mas quando igreja, o nosso poder é para outra finalidade, é para outra missão. E se ela confundir isto, ela vai enfraquecer. E aí Pedro chamou a comunidade cristã, foram para uma casa e fizeram uma reunião de oração. Já viu aquela história, está ruim, ora? Isso tem um fundo de verdade. Isso é um fundo bíblico. Fizeram a reunião de oração, e a Bíblia diz que eles começaram a orar dentro de uma casa, dizendo mais ou menos assim: Senhor, olha as ameaças desses homens. Olha, Senhor, na verdade eles mataram a Cristo, mas que era o teu plano. Mas olha as ameaças. A Bíblia diz que eles começaram a orar, e no capítulo 4, 31 de Atos, aquela casa foi abalada pelo poder de Deus, que começou a balançar pelo poder de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com mais ousadia continuava pregando o Evangelho, e mais pessoas que estavam ouvindo ali, como diz Atos 5,14, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A coisa saiu de PA, de soma, para PG, multiplicação, e crescia. Vai os sacerdotes e o capitão do templo, prende eles de novo. Recolheram eles. E aí de noite, já quase amanhecendo o dia, pela sequência do texto, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá, abriu as portas do templo, os guardas estavam acordados, não estavam dormindo não. O guarda romano não dormia em serviço. E aí eles saíram, as portas fecharam novamente. De manhã mandaram buscá-lo para o conselho, para a audiência, tipo audiência de custódia que tem hoje com quem é preso, mais ou menos parecido, muito análogo essa comparação, juridicamente falando. E quando chega lá no cárcere, os homens que foram lá, as portas fechadas, a guarda lá, e cadê? Vai buscar ele lá. Não tinha ninguém no cárcere. Não tinha ninguém no cárcere. E aí vieram e falaram: olha, o cárcere está fechado, o cadeado está lá, as correntes, os guardas estão lá firme e forte, mas eles não estão lá. O que aconteceu? Enquanto estão abismados, chega alguém e diz: eu vi eles pregando lá do templo, quer dizer, por lá de fora do templo, no pátio. Eu vi eles pregando lá no templo. Como pode ser isso? Aí já mandaram os guardas trazer eles com brandura, com educação. Alguma coisa de errado tem nisso. E aí a Bíblia diz que eles são questionados novamente: nós já não mandamos vocês não pregar neste nome? Nós não já admoestamos vocês? Nós já não fizemos isso e aquilo? E eles falaram: Pedro, como sempre, quem é mais, que é digno, julga entre vós, ouvir e obedecer a vós ou a Deus? E aí tiraram eles um pouquinho do templo, da presença deles, e estavam ali
discutindo, dialogando sobre a morte deles. Os ameaçamos, não deu certo. Matamos o líder deles, não deu certo. Ele ainda diz que ele está vivo. O que é que ele vai fazer? Tem que matar. Chamaram de volta para a sentença de morte. E aí a gente chega no texto que nós lemos. No meio deles havia um rabino chamado Gamaliel. Certamente já havia se convertido. Um homem sábio, respeitado, venerado por todo o conselho de 71 ou 73 sacerdotes, escribas e rabinos. E disse: tira eles daqui um pouquinho. E falou: olha, por esses dias atrás levantou um tal de Teudas, e seguiu o Teudas uns 400. Talvez uma rebelião contra Roma, não sei. Aí mataram o Teudas, os 400 dissiparam. Depois, alguns dias depois, levantou um tal de Judas Galileu, e ele arrebanhou atrás de si um outro grupo de muitas pessoas. Mataram Judas, acabou todo mundo. Veja o que vocês vão fazer com este homem. Solte eles, dê-lhes de mão, porque se esta obra for igual a de Teudas e a de Judas, vai se dissipar. Mas me parece que isso é diferente. Pode ser que isso seja de Deus, e não adianta matá-los, porque se matar, vai continuar. Se a obra for de Deus, não adianta perseguição, não adianta angústia, não adianta luta, não adianta tribulação, não adianta a igreja fechar, a igreja abrir, a igreja cair, a igreja levantar. Não adianta, porque no meio da igreja está o poder da igreja, que é o Espírito Santo. Não adianta. Aí resolveram, em vez de matar, condenar. Isso era sentença, viu, irmãos? Todas as vezes que vocês vê na história bíblica chicotadas, não era pegar e ir para a praça pública e ir para o alto. O direito romano é a base do direito até hoje. O direito hebreu, o direito romano, quem estuda direito aí vai estudar lá no início da faculdade de direito. É um direito relativamente justo. Isso era sentença. Então deram uma sentença: chicoteia eles, vamos liberar vocês, mas chicote neles. E aí eles chicotearam eles. Aquele chicote cortava a roupa e ainda feria as costas. Mas eles saem, todos eles: Senhor, muito obrigado. Já viu? Eu não sei, mas às vezes eu tenho vergonha, que às vezes por qualquer motivo eu fecho o rosto, faço beicinho. Senhor, não dá para te glorificar, porque disseram que eu não prego bem. Ainda falaram a verdade, eu fico triste. Que eu não sou bonito, que eu sou meio crescido para frente, eu fico triste. Aquela turma, pasmem vocês, apanharam, costas rasgadas, mas ele saía com a mão assim, está doendo, e com a outra: glória a Jesus, glória a Jesus, muito obrigado, porque nos achaste digno de sofrer pela tua causa. Glória a Jesus, glória a Jesus. Que culto é esse? Tu ganhaste o quê, meu irmão? Ganhaste aonde? O que é que tu ganhou? Ganhou um sorteio? É emprego novo? É concurso para esse culto em ações de graça? Não, eles nos chicotearam pela causa de Jesus, e isso pensou que ia conter. Continuaram pregando com ousadia. E agora no capítulo 6, versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte do sinédrio, do sacerdote, obedecia à fé. Se esta obra é de Deus, não adianta tentar parar. Se essa obra é de Deus, 27 anos, se Jesus não voltar até lá, mais 27 anos, se nós obedecermos a palavra, se nós cultuarmos segundo a palavra, se nós pregarmos segundo a palavra, se nós honrarmos a palavra, honrarmos o Deus da palavra, crer no Deus da palavra, esta obra é de Deus e ela não vai parar. Eu sirvo a Jesus há 44 anos, dos quais meu estado civil é MBC. De vez em quando, essa turma de cartório eu vou abrir firma, que nem abri essa semana. Estado civil, MBC. E que estado civil é esse? Muito bem casado. E eu aceitei Jesus com a minha esposa. A gente tinha lá, começamos a nos esbarrar lá pelos 17 anos. E com 21 fomos à igreja atender um convite de um moço muito nosso amigo, que trabalhava conosco. Você já convidou quem você trabalha
para um culto, para ler a Bíblia, já orou por ele? Isso funciona, ainda hoje. O local do milagre é aqui. Você quer ver milagre aqui? Traz as pessoas para cá. E eu cansei de dizer não àquele rapaz, ou melhor, não ia, falava que ia, não ia. Porque o ímpio, crente não é coisa de crente, mentir não é coisa de crente, porque crente é filho de Deus e o pai da mentira é o diabo. Então toda vez que alguém mente, ele está ratificando a sua filiação, que é o diabo, ou então está dando lugarzinho ao diabo, se não for filho do diabo. E aí, eu não era crente, versado em mentira, e etc. E aí, eu não ia, dava uma desculpa mentirosa, não sei o quê. Mas um dia eu falei, ele era muito meu amigo, o testemunho dele, um irmão que brilhava. Eu fui na igreja, só para na segunda-feira encontrar ele assim de cabeça erguida, e passar perto dele assoviando. Mas chegou lá, meus irmãos, o Espírito Santo tinha armado uma armadilha. Existe um negócio, eu sou da roça do mato, viu, irmãos? E quando eu falo do Amazonas, é próprio de onde eu nasci, na mata. E lá tinha um negócio de pegar peixe, eu não sei se aqui tinha, que botava um negócio tipo um funil de bambu grande, e o peixe entrava e não saía mais. E às vezes o Espírito Santo faz isso. E lá armaram um funil espiritual grandão, e acabou que eu aceitei a Jesus com a minha esposa, ela que me chamou. Aceitamos Jesus na mesma noite, fomos batizados com o Espírito Santo na mesma noite, fomos batizados nas águas na mesma noite, casamos no mesmo dia, local e data, e aí estamos servindo ao Senhor. E nesse período Deus tem nos permitido pregar o Evangelho em muitos lugares, levar o Evangelho a comunidades, a essas comunidades do Rio de Janeiro hoje que o Estado não acessa mais. Se disser que acessa, não é verdade. Não acessa. Se for lá, eles mandam um WhatsApp antes, nós vamos amanhã aí, o pessoal, e etc, mas não vou entrar nesse detalhe. E tudo isso a gente conhece por beco, prisão, presídio, dirigimos igreja nisso tudo. Irmãos, aonde se prega o Evangelho, o poder de Deus é manifesto. Aonde se prega o Evangelho, eu sempre dou testemunho que eu tinha um amigo que faleceu ano passado, que ele era um ex-policial aposentado, e o vice-presidente que assumiu a igreja, um ex-presidiário. Que chique, né, irmãos? Dois pastores, um ex-policial, um ex-presidiário. Quando encontra Jesus, fica todo no mesmo nível. No mesmo nível. E aí, irmãos, já termina na ação do Espírito Santo. A igreja continuou. Começaram dando conselho a não pregar, depois ameaçaram a não pregar, depois chicotearam para não pregar. No capítulo 7, resolveram fazer diferente. Vamos matar um. Parece, sei se é um sonho, se é realidade, que o Brasil está entrando por esse caminho. Vamos cortar a cabeça de um, de dois, de três, para ver se todo mundo para. Mas vamos deixar para lá. Vamos matar um para ver se pegaram o Estevão, o homem cheio do Espírito Santo, apedrejaram. Irmãos, igreja que sofre, crente com problema, crente com luta, aí é que ele aprende a gemer nos pés do Senhor. E quando Israel estava na luta lá no Egito e começou a gemer, um dia Deus chama Moisés e diz: Moisés, vem cá, vai lá e tira meu povo, porque eu tenho visto e ouvido a angústia dele, o clamor dele. Irmãos, ouvir clamor, eu também ouço. Às vezes eu chego na igreja, estou lá meio aquele dia, meio desligado, ouvindo os irmãos orar, e um clama de um lado: Senhor, salva o meu filho. As irmãs: Senhor, liberta meu esposo, e não sei o que, outro clamando: Senhor, cura o pastor, e etc, atravessou o pastor. Isso a gente ouve, clamor a gente ouve. Mas Deus disse a Moisés: eu tenho ouvido e visto. Como é que é ver clamor? É que eu só ouço, mas Deus vê o motivo do clamor, o motivo da angústia. E aí apedrejaram Estevão, pensando que ia desanimar o povo, e perseguiram: vamos pegar outra aqui, outra acolá. Aí a igreja começou a sair. Me parece apenas um pensamento, não sai por aí afirmando que eu ensinei, não, mas é um pensamento. Parece que o sangue de Estevão, como Jerusalém está em cima, para qualquer lugar que tu descer de Jerusalém tem que descer. Parece que o sangue de Estevão ia correndo de ladeira abaixo, e onde chegava, mas não era o sangue de Estevão não. Depois eu descobri
descobri, até ter um hino sobre isso, mas eu descobri depois, era o sangue de Jesus, que eles estavam pregando só em Jerusalém, mas quando eles foram perseguidos, chegaram na cidade da Judéia, começavam a pregar, as pessoas aceitavam Jesus, chegaram em Samaria, começaram a pregar, centenas e milhares aceitaram Jesus, a perseguição foi maior, foram para a Síria, mais longe, lá em Damasco, começaram a pregar na cidade chamada Antioquia. No capítulo 11 de Atos, a Bíblia diz que a igreja encheu, a igreja lotou, Deus salvava, Deus libertava, Deus operou em Samaria. No capítulo 9, 8, no capítulo 9, Deus salvou o pior dos perseguidores e transformou ele num pregador. No capítulo 10, Deus salvou uma família romana, um centurião, e Pedro pregando naquela casa que era gentio. Aí o evangelho sai dos judeus e vai também para os gentios, e Pedro pregando, a Bíblia diz no capítulo 10, a partir do 40 por ali, e a mensagem de Pedro no 38 era essa: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com fogo, o qual andou fazendo bem e curando e libertando os enfermos de Satanás, porque Deus era com ele. Por isso o pastor está dando notícia que em São Paulo a igreja está avançando. Não é por causa do nome da igreja, é por causa do poder do nome que a igreja anuncia. Aonde é pregado este nome, milagres acontecem. Aí foram para Antioquia, lá em Damasco. Irmão, se a água não fosse boa, só a beleza do copo. Igreja da Taquara, responsabilidade. Quando o pastor Roberto for lá. Então, irmãos, o evangelho em Antioquia, eu fico impressionado que o povo olhava para aqueles discípulos e aqueles cristãos, não só mais judeus, agora gentios. Eu não sei quem trouxe um retrato de Jesus, não sei se tinha um menino tão bom como ele, filmando lá com celular smartphone de 10ª geração e não sei mais o que, eu não sei. Chegou a mensagem de Jesus e as pessoas, ninguém naquela época, não tinha secretaria, a igreja, não tinha impressora, não tinha cartão de membro, não tinha credencial. Aceitava Jesus e agora? Perseguição. Aceitava Jesus, corra que os judeus vêm aí, os fariseus vêm aí atrás de vocês. Mas quando chegou em Samaria, olhavam para eles, e alguém via a história de Jesus, e a Bíblia diz no versículo 26 do capítulo 11, que pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. No capítulo 10, Pedro falando, o Espírito Santo foi derramado e batizou os gentios com o Espírito Santo. No capítulo 11, lá em Damasco, na Síria, lá em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. No capítulo 12, vamos matar mais um. Aí pegaram agora um dos discípulos, mataram um diácono do jeito. E o diácono cheio do Espírito Santo. E o diácono cheio do Espírito Santo. E o diácono cheio do Espírito Santo. Meu Deus, isso me traz uma responsabilidade. Eu acho que nem diácono eu fui ainda. E ele sendo apedrejado, o Estevão. Crente tem que lutar para parecer com Jesus. Na perfeição nunca vamos igualar, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho. O Estevão soube que lá na cruz Jesus orava por quem estava o crucificando. Ele recebendo pedrada, aí ele dizia: Pai, perdoa, não imputa ele esse pecado. Interessante que a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, intercedendo por mim e você. Sentou à destra de Deus, mas naquele dia, quando o seu servo estava sendo apedrejado, estava ali apedrejado, a Bíblia diz que ele viu o céu aberto, aquilo que Jacó sonhou, aquilo que Jesus prometeu a Natanael, só prometeu, mas a barreira do pecado ainda estava separando. Mas quando ele dá o brado e na cruz está consumado, João 19:30, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, a separação acabou. Estevão olha assim, o céu aberto, e Jesus: vem meu filho, chegou o seu fim aí, vem mais cedo, vem para o descanso. Sabe aquela palavra, servo bom e fiel, no pouco se fosse fiel, no muito te colocarei.
No capítulo 12, agora vamos matar um apóstolo. Fizeram uma pesquisa. Quem andou com Jesus? Tem aí um tal de Pedro, um tal de Tiago. E esse Pedro é o mais abusado. E levantou um outro Herodes lá, meio abusado também. E ele era o homem do discurso. O camarada era bom de oratória. De oratória. Se converter, seria uma benção. E aí, levantou, pega 2 dos que andaram com Jesus. Vamos ver se isso aí, se a gente para com isso mesmo. E aí pegaram Pedro e Tiago, 2 apóstolos, dos primeiros. E aí mataram o Tiago. Tchoc! Tiago subiu mais cedo. Na minha visão, ele se deu bem. Ele se deu bem. Foi mais cedo. E aí o povo lá dos judeus gostaram. Eu amo os judeus. E já é um povo eleito em Abraão, irmãos. Mas que eles fizeram muito mal ao início da igreja, nós não podemos. Eu estou, frequentemente estou indo a Israel em estudo e amo os judeus. E eles, queiram ou não, aceitamos ou não aceitamos, eles são o povo, ele é o povo eleito de Deus. Mas aquilo, os judeus se jubilaram, aplaudiram, Herodes, viva, não sei o que, Herodes político assim, irmãos, o que, dependendo se for, lógico, não estamos generalizando, mas a maioria deles, um aqui no Rio, que famoso, aqui hoje tem uma rua famosa em Duque de Caxias, que é o nome dele, dizia, eu faço aliança até com o diabo, eu ouvi isso, eu assessorava ele muito de perto. E aí vai Herodes, vamos matar Pedro também. Mas tinha uma tal de Maria lá na igreja. E aquela Maria representa todas as mulheres de fé. Às vezes o homem é mais cabeça dura e não sei o que. Aquele adolescente, a solução seria quebrar a perna dele um pouquinho, para quando ele ficar 2 meses de gesso, ficar mais manso. Mas não pode mais fazer isso e não sei o que. Mas se você for uma Maria de fé, dobre o seu joelho. Chama as irmãs que gostam de orar. Faz uma oração na sua casa. Quando o marido estiver na escola, aquele adolescente complicado, que passa naquela idade difícil mesmo, nós também passamos, estiver na escola, faz uma... E aí a Maria chamou o povo que gostava de orar, vamos fazer uma vigília hoje. Qual o motivo? Pedro está na prisão. Só que o Pedro estava tranquilinho lá, que nem dizia Larissa, tranquilinho. Tranquilinho. Lembrei da serva de Deus, tranquilinho. Por que Pedro estava tranquilinho? Porque um dia ele estava preso lá no capítulo 5 de Atos. O anjo chegou lá, abriu as portas e vai, Pedro, vai pregar. O teu negócio é pregar, não é ficar preso não. Pedro estava lá dormindo tranquilo, conhecia a quem ele servia. E lá na casa da Maria, a oração, Senhor, liberta. Pedro estava para ser morto, mas a igreja fazia contínua oração. A igreja fazia contínua oração. Está no culto, ora. Está louvando, ora. Está reunido, ora. Está no ônibus, ora. Está no carro, ora. Está no trabalho, ora. Fazia contínua oração. Daí a pouco, não era nenhuma novidade para Pedro, uma visita lá de um anjo. Pedro, bota a capa aí. Eu acho que era um dia meio calorento. Põe a capa aí. E ele já estava com medo de Pedro, preso com ele lá com cadeia, soltou, vai, e as portas foram abrindo uma para outra. Passou pela guarda, nem viu nada. E Pedro foi solto. Porque na casa de Maria estava havendo oração. Enquanto se ora, oremos pelo Brasil, oremos pelos nossos poderes constituídos e por aqueles que os presidem, seja no ente municipal, estadual ou federal. A igreja não tem que entrar nisso, a igreja tem que orar. Ela nasceu lá no Império Romano, a igreja nasceu orando, pregando, anunciando, evangelizando. Onde está o Império Romano? E parece até aquele canto de Paulo lá no capítulo 15 de Coríntios. Onde está a morte? Onde está o Império Romano e seus imperadores? Onde está? Alguns museus têm o busto de um pedaço deles. Um pedaço está no Museu de Londres, outro pedaço está no Museu da Grécia, outro pedaço está no Museu do Metropole lá em Nova York. Aonde está ele? Lugar nenhum. Onde está a igreja do Senhor Jesus Cristo? Ela ainda tem vida, ela ainda está viva. Jesus ainda está com esta igreja. Aleluia! E aí o homem que começou mandando matar, sabe como é que termina o capítulo 12 de Atos? Ele termina sendo comido de bicho. Uns bajuladores lá vendo ele falar um dia, porque todo ditador gosta de falar muito.
e falando uma grande homilia lá, política, uns bajuladores batendo palma, viva, viva. Ele achou que era sério mesmo e se envaideceu. E é o capítulo 12 que começa mandando matar os discípulos, sabe como é que termina? Termina com Herodes sendo comido de bicho, mas não termina aí, termina no versículo 24 dizendo: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para a base, para Jerusalém.